Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o colapso do Bitcoin. Tem muita gente assustada e a gente viu uma queda grande do Bitcoin, tá? Mas durante esse vídeo, assista até o final, nós vamos falar o porquê do Bitcoin ter caído, nós vamos falar as notícias que nós temos aqui, tá? Que são importantes para que você avalie, e nós também vamos falar oportunidades. Nós vamos também trazer os pontos positivos. Então, eu recomendo, pessoal, que você fique até o final do vídeo, para que você entenda por que o Bitcoin caiu. O que está acontecendo, né? Não só o Bitcoin, como as altcoins, que inclusive caíram mais. Então, a gente trouxe aqui uma explicação muito positiva para que você que investe em Bitcoin fique mais tranquilo e mais tranquila. Pessoal, vamos lá. Nos últimos dias, a gente viu aí, você já deve ter visto, que o Bitcoin despencou muito forte, pegou muita gente de surpresa, né? Inclusive eu, que invisto em Bitcoin, tá, gente? O cenário é muito delicado para muitas pessoas, principalmente para quem está começando, né? Que fala, meu Deus, o que eu faço agora? E muitos amigos meus me ligaram para perguntar isso. Só que, pessoal, não é motivo para desespero, tá? O Bitcoin é volátil, a gente sabe disso. É uma cripto volátil e a gente sabe, pessoal, que ele tem momentos de alta e baixa. E a gente vai explicar aqui para vocês, tá? A gente viu muitos investidores venderem tudo no prejuízo, tá? Porque ficaram desesperados. E quando a gente investe, a gente tem que ter muita certeza do que está acontecendo, onde a gente está investindo, turma, para que a gente saiba montar uma carteira de fato que a gente se sinta seguro, tá? O que aconteceu, pessoal, que eu vou te explicar hoje? Por que o Bitcoin caiu tão rápido? A gente vai falar sobre isso. O que está acontecendo no mercado global? Porque o Bitcoin, sim, sofre com um cenário macroeconômico, né? Ou seja, de todos os países. E é motivo de pânico ou é uma janela para quem pensa no longo prazo, né? Então, turma, já se inscreve no canal, a gente vai falar tudo isso para você, já dá aquele like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, turma, e já ativa o sino. Por quê? Provavelmente a gente vai falar de outros vídeos aqui também do Bitcoin. Então, faça a lição de casa para que você fique aqui com a gente, tá certo? Pessoal, vamos analisar com calma, né? Olha só. E aliás, eu quero te fazer uma pergunta já. Você investe em Bitcoin? Coloca a hashtag sim se você investe e a hashtag não se você não investe. Compartilha aqui embaixo, criatura, tá bom? Pessoal, olha só. Bitcoin, a gente trouxe aqui a notícia, né? O Bitcoin passa a cair em 2025 após despencar em outubro e novembro. A criptomoeda perdeu 34.600 dólares em cotação em menos de 45 dias. Investidores realizam lucros e diminuem a exposição ao ativo, tá? Em 6 de outubro, pessoal, o Bitcoin ele bateu cerca de 657 mil reais, que é o próximo aí do seu valor máximo histórico, tá? Agora, depois dessa queda, que foi uma queda grande, recente, em um mês a gente viu o Bitcoin cair mais de 20%, tá? E isso é muito preocupante. Agora, perdeu tanto o valor que teve gente que chegou a zerar aí, zerou a posição e, inclusive, pessoal, chegou a zerar o ganho acumulado em 2025, né? E aí as pessoas se desesperam. Agora, vamos ver aqui no gráfico abaixo, tá? A expressiva queda que a gente viu. Olha só, nos últimos 6 meses, turma, o Bitcoin estava aqui, ele teve uma subida, e olha o que a gente vê aqui, né? Uma derrapada enorme, gigantesca aqui, né? No Bitcoin, em novembro, outubro. Então a gente vê essa queda, que é uma queda gigante. Então, não é uma correçãozinha básica, né, turma, pequenininha ali. É uma virada de mão mesmo, né? O mercado passou de euforia para medo, né? A gente vai trazer aqui o gráfico em pouco menos de um mês. Agora, por que o Bitcoin caiu em tão pouco tempo, Carol? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Vale a pena ainda? Pô, o que eu faço na minha carteira com Bitcoin? Pessoal, o ambiente macroeconômico muito bagunçado. Primeiro, a paralisação histórica nos Estados Unidos. Turma,
Os Estados Unidos passou por um shutdown. O que quer dizer isso? O governo ele ficou 43 dias parcialmente parado por falta de um acordo no orçamento, tá? É o shutdown mais longo que a gente vê aí no longo da história recente. Isso, pessoal, atrasa dados importantes, tá? Como, por exemplo, o payroll, que é o dado de emprego dos Estados Unidos, e CPI, que é dado de inflação. Isso é muito ruim, são dados importantíssimos. Então, isso fica escuro para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Trump vinha falando muito de Bitcoin, mas essa teoria foi caindo. Por quê? A pessoa vê caindo, ela fala, opa, peraí, eu vou tomar mais cuidado, né? Vou tomar mais cuidado. Trump vem falando, mas a gente está vendo aqui uma paralisação dos Estados Unidos que afeta o mercado, tá, turma? Olha só, a gente trouxe aqui uma notícia mais longa dos Estados Unidos afeta os mercados. Paralisação teve um impacto significativo na publicação de dados econômicos que são essenciais, como o índice de preços ao consumidor, como a gente falou, CPI, que é a inflação, e o payroll, tá certo? Então, turma, quando a gente fica com medo, quando a gente está num cenário escuro, tudo pode acontecer, tá? Porque a gente não sabe para onde está indo o mercado, principalmente nos Estados Unidos, que é muito relevante. Então, turma, isso atrasou esses dados e aí a gente não sabe o que acontece. Outro ponto, pessoal, é que sem esses dados, o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eles ficam no escuro para saber, aumenta a taxa de juros, não aumenta, eu preciso saber como é que está a inflação, eu preciso saber como é que está lá o payroll. E aí não tem como você saber como é que fica a taxa de juros dos Estados Unidos, que está em 4% mais ou menos. E aí, pessoal, outro ponto, incerteza justamente dos juros, sobre os juros, né? Com a falta de dados e esse cenário absolutamente confuso, o mercado passou a acreditar no quê? Menos corte de juros. Porque a gente esperava, poxa, vai ter um menos corte de juros, vai facilitar. Só que como é que fica se a gente não sabe esses dados essenciais? Não dá para saber. Então, turma, quando a gente tem uma queda da taxa de juros, isso aumenta o apetite a risco, aumenta o apetite do investidor olhar para o lado, para mercado emergente, né? A se arriscar mais em ativos, de repente, da Bolsa de Valores. E isso tudo, turma, também diminui o apetite a risco de criptomoeda, porque está em queda. Então, a gente vê isso acontecer. Então, turma, quando os juros podem ficar mais altos por mais tempo, o que acontece? A renda fixa nos Estados Unidos ela fica atraente. E aí, por que os investidores vão sair da renda fixa americana para se expor a um medo, para se expor a um apetite absurdo ao risco, que é uma criptomoeda, né? E a renda fixa vai continuar pagando bem. Então, pessoal, por que o investidor pensa? Por que eu vou me arriscar e investir em Bitcoin se eu posso ganhar um juro alto na renda fixa, né? E aí, obviamente, é isso que está acontecendo no Brasil, né? Muitos estão investindo na renda fixa com medo de ir para a renda variável. Resultado disso, fuga de ativos de risco, como eu falei, ações de tecnologia tiveram uma queda grande, criptomoedas as pessoas começam a ficar com medo e não compram, e fogem de mercados emergentes. Por quê? Porque os Estados Unidos estão com a taxa alta e está com a taxa em dólar, né? Vários veículos, pessoal, destacaram que o Bitcoin perdeu todo o ganho do ano, justamente em meio a uma onda de pessimismo, tá? E realização de lucros no mercado. Teve muita gente que realizou lucro, né? Só que vendeu na baixa. E aí é que mora o problema. Se você tem um ativo na sua carteira, você tem que saber o que está fazendo. Não é, caiu, vou vender desesperado, meu Deus, acabou o mundo. Não é assim. Às vezes tem a queda, mas aí também tem a subida. Então, turma, isso é uma janela também para se pensar. E aí tá aqui, ó, mais uma notícia para vocês. Bitcoin zera ganhos de 2025 em meio à fuga de capital e pessimismo no mercado de cripto, né? Perda de fôlego dos ETFs, inclusive ETFs de Bitcoin que tiraram o Bitcoin, né? Queda do apetite por risco e liquidação de alavancados. Tinha gente que alavancou, comprou muito Bitcoin querendo ganância. Turma, a gente fala tanto aqui que isso pressiona o preço para baixo, né? Por quê? A gente tem mais oferta, né? A gente tem mais oferta e
e o preço do Bitcoin cai, não é verdade? Isso serve para qualquer ativo. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, olha a mudança de humor do mercado da euforia e a realização de lucros. A gente tem aqui o gráfico, né? O FIR aqui a gente conhece bastante. Ó, tá vendo? Tá no vermelhinho, 22. Que quer dizer, pessoal, extremo medo, tá? Natural, no 50, que é aqui o meio. E o verde aqui seria para comprar, seria positivo, seria otimismo. Então, turma, um mês atrás o discurso era novo topo histórico, pró-cripto, ciclo infinito de alta. Por quê? Porque a pessoa acha que sempre vai ficar altando, vai subir, 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 subir. E não é assim que funciona, tá? E quem tem Bitcoin tá pronto para isso e sabe que isso pode acontecer. Mas muitos analistas e pessoas falaram: opa, a gente exagerou no otimismo, né? Porque estava só subindo, subindo, subindo. Então, um otimismo enorme. Mas aí, quando mostra esse gráfico, a pessoa fala: opa, a gente exagerou, né? Notícias recentes, tá, turma, mostram que o entusiasmo pró-cripto que o Trump falava, que eu comecei no vídeo falando, perdeu força, né? Porque a gente está vendo cair. Liquidação, a gente teve liquidação de ETFs, a gente teve liquidação de ações de tecnologia, reduziu o apetite global para correr risco, porque ninguém quis lá correr risco comprando Bitcoin agora. O que, na minha visão, é errado, tá? Na minha visão, abre-se uma janela importante. E aí, pessoal, olha lá, né? A gente tem aqui uma notícia. ETFs de Bitcoin perdem 1,2 bilhão em dólares e tem uma das suas piores semanas da história, tá? ETFs de Bitcoin estão chegando a 4 bi de saída, né, de dólar, em novembro, com investidores liquidando investimentos à medida que o BTC despenca, tá? Outro ponto, pessoal, aquele movimento clássico, né? Quando sobe demais muito rápido, todo mundo quer comprar. Mas quando cai, o pessoal fica desesperado e quer vender, né? Qualquer sinal de dúvida vira desculpa lá para realizar lucro. E o que está acontecendo dentro do mercado do Bitcoin? Número 1, realização de perda, né? Aí a pessoa perde lucro. Ela comprou no alto, vai vender na baixa, perde, prejuízo. Olha lá, o Bitcoin, vamos trazer mais uma notícia aqui para vocês. Bitcoin cai para 92 mil dólares e apaga ganhos do ano. Investidores mais novos, que são os que estão começando, vendem 148 mil Bitcoins com prejuízo, né? Porque tem medo, foi na ganância de ganhar, viu na alta ali uma oportunidade, acabou caindo e ficou desesperado. As análises recentes aí da CryptoQuant, pessoal, mostram que foram despejados cerca de 148 mil bitcoins, tá? Equivale a muito dinheiro isso, bilhões de reais, com prejuízo em pouco tempo, em pouquíssimo tempo. E aí, apesar de doer, dói no curto prazo, pessoal, essa limpeza ela é vista como positiva. Por quê? Porque vai sair muita gente do mercado cripto que muitas vezes não entendem, não sabem, né, o projeto. E isso abre porta para quem? Para quem quer comprar, para quem sabe o que está fazendo. Então abre a janela. Tem gente que está comprando, está vendo cair, está comprando. Por quê? Porque acredita no projeto. Então, pessoal, essa limpeza, vamos dizer assim, ela é vista como positiva no longo prazo, né? Por quê? Porque as pessoas saem, vão aí realmente ter dúvidas do projeto. 2, detentores de curto prazo sofrendo, tá, turma? Dados da Glassnode, olha lá. A oferta de Bitcoin em perda por detentores de curto prazo atingem o nível mais alto desde o colapso que a gente teve da FTX quando quebrou, tá? Os ativos sobem, os ativos sob gestão dos ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos caíram apenas cerca de 4% em comparação com a queda de 25% do Bitcoin, destacando uma divergência, tá? A gente trouxe aqui para vocês essa notícia. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente vê os investidores de longo prazo também de olho aberto. Por quê? Porque eles estão olhando, o preço está baixo, né? Então eles também não vão deixar para lá, os que sabem, tá? Os que já estão aí nesse mercado entendem. A gente sempre fala para vocês, turma, não coloca na ganância, a gente ouve muito isso. Ah, vou investir só em cripto. Não faz isso, criatura. Você sabe que isso pode dar problema. A gente fala a verdade aqui. Vai na manha do gato, né?
Ou seja, pessoal, quem entrou no topo recente está pressionado, a gente não vai mentir aqui, e esses investidores novos tendem a vender no meio, aumentando a intensidade da queda, né? Altcoins estão piores ainda. Glassnode, apenas 5% das ofertas das 500 principais altcoins está em estado de lucro, né? Então, bem baixo, 5% aí. Preocupa muito quem investe em altcoin. Então, a Glassnode fala em quê? Em zona de entrega profunda, tá, pessoal? Para altcoins. Altcoins, turma, é o seguinte, você tem que conhecer o projeto. Não dá para colocar tudo em altcoin. Não dá para você colocar só porque você ouviu seu colega falar, meu amor. Só porque você viu, tem que estudar o projeto. Carol, você já errou? Já errei. Todo mundo pode ter errado. Mas se eu posso te ajudar a errar menos, eu quero que você erre menos, né? E até a rentabilidade do próprio Bitcoin caiu com força, né? Não é só o Bitcoin que está sofrendo, é o mercado todo, tá? Das altcoins. Então, a gente vai falar que pontos de atenção importantes. E presta atenção aqui. Essa volatilidade, ela pode ainda aumentar. Então, não se desespere, pode aumentar, tá? Os analistas, eles estão estimando uma pressão para curto prazo do Bitcoin. E se o cenário macro, se os Estados Unidos não deixar claro ali a taxa de juros, principalmente, pode piorar, porque pode gerar mais medo, pode gerar ruídos políticos, dados fracos, e aí, pessoal, pode ter nova queda, tá? Os juros e dólar, eles continuam mandando no jogo, né? Enquanto o mercado tiver essa previsão de juros alto por mais tempo, as pessoas vão continuar investindo na renda fixa nos Estados Unidos e vão continuar tendo dólar como porto seguro. A gente fala, o dólar é uma moeda forte, não tem como negar, né? E aí os ativos de risco, como o Bitcoin, ficam para trás, tá? Cansaço do investidor, pessoa física, né? Quem comprou no topo, em outubro, a gente via isso muito, né, Renan? Vou comprar, viu o ganho, perder. Em semanas a pessoa fica, meu Deus, o que eu faço agora? Teve um amigo meu que me ligou, falou, vou vender tudo. Falei, calma, calma. Só que a pessoa não ouve, ela tem pressa, ela tem desespero. Então, pessoal, teve gente que ficou traumatizada. E aí, dá aquela sensação de cripto não presta, cripto é mentira, pirâmide. Não é. É um ativo como qualquer outro. A gente vê bolsa de valores, ações caindo, a gente vê, às vezes, fundo imobiliário caindo. Não ia ser diferente com cripto, tá? E é muito mais por fator externo, essa queda do Bitcoin, de tudo que a gente falou aqui durante o vídeo, do que pelo próprio ativo, tá? Porque o Bitcoin, ele necessita de vários dados do cenário macro. Quando eu falo macro, é do mundo todo, tá, pessoal? E aí, turma, aonde essa queda pode ser uma oportunidade? E eu, Carol, estou vendo como uma oportunidade. A parte boa, para quem tem estômago no longo prazo, limpeza das mãos fracas, né? Quer dizer, tem gente que está vendendo a rodo, está com medo e está vendendo a rodo. E aí, pessoal, é a hora de preparar o terreno para quem tem apetite a risco, né? Eu lá na pandemia comprei a 23 mil. Teve gente que não quis comprar, eu tive um baita lucro. Então, é a hora de preparar, porque limpeza de mão fraca tem gente que sai e acaba deixando pra gente, né? Isso mostra o quê? Que muitos investidores foram embora com medo, mas, pessoal, prepara o terreno para quem quer continuar, né? Reprecificação do risco, pessoal. O mercado, ele passou de tudo perfeito, alta infinita, para medo, pessimismo, fim do mundo. E é sempre assim. Sempre tem esses ruídos, né, gente? E esse ajuste de expectativa, ele é doloroso, eu sei disso. Só que tira o excesso de euforia da turma, né? Essa euforia do preço. Ah, não, eu vou comprar quando tiver alto, eu vou comprar. Que erro brutal, que erro. Gente, eu sempre falo, não compra só na alta. Vai comprando. O que eu faço, tá, gente? Eu compro aos poucos. Carol, você compra na alta? Compra aos poucos. Carol, você compra na baixa? Eu compro aos poucos. E se tiver oportunidade de queda, eu compro mais. Por quê? Porque eu vou comprar mais, porque eu já sei que daqui a pouco vai subir. Não vai ser queda eterna. Aí é a avaliação de carteira, tá? Eu, Carol, eu tenho 5% de cripto na carteira. Tem gente que quis ter 100, 90.
e infelizmente cai no jogo aí desse medo. E o Bitcoin, ele tem uma característica que é muito boa, que é um ativo escasso, tá? Isso aqui é muito importante, porque não muda. A oferta de Bitcoin é a mesma, 21 milhões mineradas de cripto. O protocolo segue igual, teve gente que perdeu o Bitcoin, teve gente que faleceu, teve gente que... milhares de Bitcoins foram perdidos, né? E a adoção institucional, tem países que ainda continuam usando o Bitcoin, El Salvador usa Bitcoin. O que está derrubando o Bitcoin agora, turma, presta atenção, não é um problema do Bitcoin em si, como eu falei, tá? Mas o ambiente econômico mundial. Os Estados Unidos mandam muito nisso, tá? O Bitcoin, ele costuma acompanhar muito as notícias dos Estados Unidos. E aí, a gente precisa sair desse escuro, né? A gente acabou de ver a maior paralisação dos Estados Unidos, que a gente falou do shutdown. Ou seja, esses dados da economia deixou o Banco Central americano a ver navios, né, com medo desse escuro. Então, calma, a gente vai ver se vai cortar juros, se não vai. Essas coisas vão ficar mais claras para nós. Outro ponto, pessoal, é que se a gente vê os juros caindo, os investidores vão procurar maior apetite a risco, sim, os grandes investidores. E aí, eles vão lá, vão olhar as ações de tecnologia, eles vão olhar criptomoedas, eles vão ver mercado emergente, que sim, está com a taxa de juros maior, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, os dados da blockchain mostram que muita gente entrou tarde. Renan, eu sempre falava aqui, põe aí, depois. Não entra tarde. O pessoal espera lá no topo, quando fica verde. Gente, é aquele movimento inverso que a gente conversa muito com vocês, turma. Não faz isso, por quê? Você vai lá no desespero, você vê o vermelho, você começa a vender tudo. Não faz isso. Poxa, acredita, faz a carteira estratégica, né? E aí, pessoal, então, o que parece um caos completo, na verdade, é uma combinação de medo global, juros altos ainda nos Estados Unidos, que não está claro, e investidores impacientes, medrosos, desculpa falar, medrosos, que estão saindo do jogo, estão saindo do Bitcoin e de outras altcoins também. Quem olha, né, sempre aquele blá blá blá, o Bitcoin morreu, o Bitcoin não existe, vai olhar o gráfico do Bitcoin e falar, ó, a queda que teve. Só que, pessoal, o Bitcoin continua sendo uma reserva de valor. As altcoins têm muitas boas, não caem em ruídos. Tá cheio de ruído, a bolsa de valores morreu, não sei o quê. E não é verdade, a gente vê movimentos voláteis, isso é verdade. Mas não tem nada a ver que morreu, tá? Tem gente que tá comprando, tem um monte de peixe grande comprando. Eu sei porque tem peixe grande amigo meu que tá comprando, tá? Então, quem olha só o gráfico fala, morreu o Bitcoin. Quem vê esse contexto todo que a gente está contando aqui para vocês, entende que é mais um capítulo, de um ciclo longo, que pode ser longo, mas daqui a pouco, quando sobe, aí você fala, ai meu Deus, vendi. Errou, né? Para quem que essa fase é muito perigosa, turma, tá? E para quem pode ser interessante? Perigosa para quem entrou alavancado, não alavanca. Não entra com mais dinheiro do que você pode em nada na tua vida. Nada. Comprar uma casa, comprar ações, comprar fundo imobiliário, não alavanca. Ah, mas eu vou conseguir depois. Não faça isso, tá? Conta com o dinheiro que você tem. Querendo ficar rápido, rico, porque tem gente que fala, vou comprar Bitcoin que eu vou ficar rápido, rico. Rapidamente. Não existe isso, turma. O que deixa a gente ganhar dinheiro é trabalho. E depois a gente investe o nosso dinheiro do trabalho para potencializar os investimentos, tá bom? Aqui a gente fala a verdade. Quem colocou dinheiro que não podia perder, infelizmente, a gente fica triste de falar isso, e quem não entende o que está comprando e só reage a ruído. Ah, cresceu, tá no topo, vou comprar também. E aí a pessoa acaba caindo em ruído e acaba fazendo o que nem ela quer. Às vezes ela nem entende. Ela faz o que explicaram para ela ou uma notícia. Gente, quando você for falar de um ativo, não é ler uma notícia, é entender, é estudar. Tem gente que estuda Bitcoin há anos. Não dá para você fazer nada com uma notícia, tá? Para quem que é mais interessante? Para quem já estuda o ativo, sabe. Para quem entende que a volatilidade faz parte do jogo,
para quem está disposto a montar uma posição aos poucos, né? Aceitando que pode cair mais do que subir, né? Pode cair, mas eu estou me posicionando, mas eu sei que pode subir um pouquinho, né? Sei que pode cair, então entende essa volatilidade, porque o Bitcoin tem volatilidade, todas as outras criptos também. Então, pessoal, ao mesmo tempo que esse momento costuma ser interessante para quem está começando, na minha visão, aos poucos, sim, porque está pegando embaixo, também é uma janela de oportunidade para quem já investe. Por quê? Está em promoção. Gente, não dá. Você tem um batom aqui que custa, você quer muito, R$50 está 15? Pô, se você quer muito, você vai pensar em comprar. Isso é o óbvio, tá, turma? Então, quem começa no medo tem resultado melhor, começa ali no medo, começa devagarinho, vai devagar, do que quem começa na euforia. Ah, vou comprar, gasta tudo em Bitcoin, vai lá, compra. E aí, pessoal, é que eu vejo uma boa oportunidade para quem quer dar o primeiro passo, devagarinho, porque está baixo o preço, e para quem está fazendo uma gestão de carteira, que nem eu, que está aproveitando essa compra e fazendo, e eu tenho a gestão de carteira, eu não passo de 5% de cripto, né? Então você tem uma gestão de carteira. Agora, turma, algo importante, tá? Presta atenção em mim aqui, que é muito importante que eu vou te falar. Saiba onde você está investindo, tá bom? Porque tem gente que perde porque investe em qualquer lugar, o amigo falou, outro amigo falou também. Cuidado, tá bom? Pode ser uma grande uma armadilha. Eu invisto pela Coinbase, inclusive, turma, o governo, os Estados Unidos, o Trump, investe, inclusive, na Coinbase. Ou seja, ela segue rígidas informações, rígidas regras lá, e a Coinbase, pessoal, é segura. Por quê? Porque você tem uma reserva lá. Se acontecer alguma coisa, eles têm reserva para devolver o teu dinheiro. Então, turma, e tem outra coisa, eles estão fazendo uma promoção. Por quê? Porque eles querem que você comece a investir. Carol, você está falando que eu não posso ter conta na Binance, na Bitpreço, em qualquer? Não. Diversifica, turma. Tenho conta em uma, tenho conta em outra, tenho uma conta em outra. Aqui eu estou falando de uma que eu confio, tá? Que é a Coinbase. Então, pessoal, olha só. Você vai fazer o seguinte, olha que promoção bacana. Você vai colocar R$10 na Coinbase, abre sua conta, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você, tá bom? Que está começando. Coloca lá R$10. E a Coinbase quer te incentivar a continuar. Então ela vai te dar R$20 em Bitcoin, tá bom? Em 48 horas. Você colocou 10, mas você ganha 20. E o que eu te recomendo? Tem gente que tira e vai lá tomar umas brejas com amigo e tal. O que eu te aconselho é continue investindo, tá? A Coinbase ela é listada na Bolsa dos Estados Unidos, ela é usada por grandes investidores internacionais. Então, turma, vai aqui no link, abre a sua conta, coloca R$10 em qualquer cripto, tá? E você vai receber R$20 de Bitcoin em 48 horas. Tá bom, turma? Sem medo, sem desespero. Quem tá começando aproveita, tá baixo. E não venda no desespero jamais. Pensa direitinho, faz a gestão, não começa com tudo, não tenha ganância, que vai dar certo. E é isso, meus amores, não fiquem desesperados, vai dar tudo certo, tá bom? Eu trouxe esse vídeo aqui para te tranquilizar. Um grande beijo, eu sempre falo, voa Brasil, ó, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus, que é o mais importante. Tchau, tchau.